que estás, os que amam a verdade. Faz o reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações. E o amor que teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco. E o pão da unidade, Cristo, dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos os demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor. Dai tua paz ao mundo. Pai nosso que estás nos céus, iluminado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua santa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão do corpo, do espírito e da alma, dai-nos hoje, amanhã e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e nos ajude a perdoar os nossos devedores. Não vos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pão da unidade, Cristo, dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos os demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, dá tua paz ao mundo. Então, o trecho para nós aqui hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aqui no item 9 ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Ele começa dizendo que não necessariamente a gente nasce na família das pessoas que a gente sempre teve um amor, relações que a gente entende como positivas. Não raro, ele está dizendo que a pessoa reencarna num lugar em que ela às vezes vai ser filha do seu pior inimigo e vice-versa. Para quem viu o livro Nosso Lar, tem uma passagem interessante, porque na nossa cultura é muito forte o tom de individualismo, o tom de dominação, o tom de prender as pessoas. Na prática, nós temos muita dificuldade com uma frase que diz assim: quem ama, liberta. Então, toda a nossa cultura, ela é forjada numa estrutura que tem muito a ver com dominação. E na hora que tem a ver com dominação, quando a gente começa a entender que tem isso, a gente começa a se portar, não como se a gente fosse parte da natureza, mas a gente começa a querer ser o dono ou a dona da natureza. Ou seja, é nesse momento em que a nossa fé, a nossa compreensão sobre Deus, ela perece, porque nesses momentos nós nos portamos como se Deus fôssemos nós. Tanto que a gente ou age de forma agressiva
literalmente falando, com palavrões, com jogos, ou a parte mais comum, a gente manipula ou quer manipular as pessoas. Ou seja, a gente não vive e deixa viver, a gente fica querendo que as pessoas vivam como nós queremos, como nós entendemos. E se elas não fazem como nós queremos, como nós entendemos, nós ficamos chateados. Nós não temos, em regra, tolerância. E aí, para chegar ao respeito, em que a gente respeita a pessoa, deixa ela ser como ela nasceu para ser, deixa a pessoa crescer como nós estamos crescendo, com erros e acertos. Então é nesses momentos que nós nos portamos como se fôssemos o próprio Deus, que nós nos tornamos intolerantes e nos tornamos agressivos, no sentido ou de impor a nossa vontade ou de querermos manipular os outros para eles serem como a gente quer. A manipulação afetiva, ela é muito comum. E lá no fundo, quem domina sempre é dominado, porque para você manter o outro dominado, você tem que manter aquilo alimentado, aqueles jogos constantemente. E quando a gente vai contra a natureza da gente, cansa. Ninguém aguenta viver uma mentira direto. Você vai sentir que alguma coisa está errada. Então, partir de um evangelho em que os Espíritos falam que existe um livre-arbítrio, existe a escolha, mas a nossa escolha, ela é limitada. Acima do livre-arbítrio, da escolha de cada um, tem escolhas que já foram feitas por nós no plano espiritual, com o auxílio dos espíritos superiores. Aí essas escolhas que foram feitas no plano espiritual já limitam as nossas escolhas no plano material. E se a gente der um passo antes de uma encarnação, ainda na forma espiritual nossa, a gente vai ver que para nascermos como seres humanos, houve uma escolha que teve a ver com uma maturidade em um momento, para que a gente nascesse como seres humanos, na família que nós nascemos. Consequentemente, a gente não tem a capacidade de escolher, em regra, nessa vida, por exemplo, como seres humanos, nesse estágio evolutivo aqui, viver 300 anos temos? Não. O que eu quero eu faço. Faz não. Eu estava olhando outro dia para o futebol. Quem gosta de futebol? Quem já jogou futebol? Sabe que futebol é dom. Todo mundo corre atrás da bola, todo mundo chuta a bola, mas você basta chegar no campo que você vê qual é o menino que tem jeito e o que não tem. Não adianta dizer que 1000 horas de transpiração e uma de inspiração no futebol dá resultado. Não dá. Você pode até ser um jogueiro, mas o dom da bola é como o dom, qualquer dom, ele já vem de experiências pretéritas. Vocês têm dúvida disso? Basta chegar no campo e pegar a bola. E você, quem tem filho que leva jeito para o futebol, desde pequenininho, o primo, o irmão, quem já viu gente assim? Ninguém. Você vê que logo ele já pega jeito, é da natureza dele. Tem gente que sonhou um dia em ser jogador profissional, mas ele tentou, se esforçou, mas ele viu que não dava para ele. Não é só negócio de cartola, não era para ele. Ele não tem um jeito para aquilo. E isso não é algo ruim, é porque ele tem que descobrir quem ele é, qual é a natureza dele, descobrir para que ele nasceu. E ele sabe que ele vai ter muitas coisas para fazer, porque não existe acaso, ele nasceu para alguma coisa. Por que a gente está falando disso nesse começo? Se a questão é de paz, é para a gente começar a entender que nascer numa família
tem a ver também com esse dom. É todo um contexto de coisas para que a gente nasça do jeito que a gente é. Por isso que a gente tem que se amar e amar as nossas famílias do jeito que elas são, amar os nossos pais. Se a gente não consegue amar tudo, T-U-D-O, tudo que está conosco, a gente tem que lembrar dessas partes de escolhas. Nem tudo está ao meu alcance de escolha. E quando não está em alcance de escolha, não adianta me revoltar. O que adianta? Primeiro tolerar, calar, aceitar. E a partir daí começar a meditar para entender. Se não entende porque não gosta da pessoa A, B ou C, do pai ou da mãe, começa a dar um passo acima, olhar para essa questão espiritual, que provavelmente essa questão, se você quiser enxergar, não é o que ele falou, a verdade, você vai ver, não estava na sua governabilidade. Como é que está na minha governabilidade escolher a minha mãe? Ah, é porque eu queria que a minha mãe fosse branca, fosse negra, fosse loira. Não, a minha mãe é a minha mãe. Ah, e o meu livre-arbítrio? Você tem. Para quê? Para escolher amar a sua mãe. Ah, minha mãe é velha, ah, minha mãe é pobre. Não importa isso. De que importa? Você pode mudar isso? Não. Está perdendo tempo com isso para quê? Ah, e perder tempo, pensar na minha mãe? Desse jeito é. Porque isso não está na sua governabilidade. A gente nasce onde a gente tem de nascer. E se a gente souber ter um mínimo de humildade, calar, respirar, parar para compreender, a gente vai tolerar, com o tempo a gente vai respeitar, e às vezes com um pouco mais de tempo a gente vai ver o amor. Mas se a gente começa sempre querendo mudar o que a gente não pode mudar, e a parte que a gente quer mudar a gente não muda, e para que serve os espíritos contarem essa parte todinha, que às vezes uma pessoa nasce numa família e que ela não necessariamente é filha da pessoa que era para ela amar, mas é filha de um inimigo, de uma inimiga. Ele só para quando você começar a querer compreender, se você quiser compreender, você vai entender que não existe acaso, que a natureza é perfeita, que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, e tudo que acontece é infinitamente belo. E o que eu vou fazer se eu odeio meu pai, se eu odeio minha mãe, se eu odeio fulano de tal, ciclano? E o que eu posso fazer? De novo, uma escolha. O meu livre-arbítrio aí, eu não posso escolher tirar essa pessoa da minha vida, mas eu posso escolher tolerar, meditar para compreender. Com o tempo, com certeza eu vou desabrochar para respeitar, e com o tempo de respeito eu vou amar, porque a finalidade maior é vencermos as diferenças, vencermos as arestas. São questões de compreensão, e ninguém está aqui porque sabe. Quando eu comecei a ler sobre o Espiritismo, eu tinha vergonha de dizer que era espírita. Quando eu comecei a estudar mais Espiritismo, aí eu comecei a dizer que eu era espírita. Quando eu comecei a estudar mais, eu comecei a dizer que eu não tenho nem religião, porque a minha vida tem que ser religiosa. Independentemente da religião que eu tiver, que você tiver, eu tenho que amar as pessoas sem nenhuma diferença. Seja ela hindu, muçulmano, espírita, católico, evangélico, isso não me importa. Se a pessoa é negro, branco, amarelo, se ele é venezuelano, brasileiro, africano, isso não me importa. Se ela é do partido A, B ou C, se é presidente, se não é, isso é besteira. Somos seres humanos e nascemos para o amor. Consequentemente, nascemos para amar. E quem faz isso
Não fica querendo se destacar dos outros, mas percebendo que é para ser o quê? Igual nas suas diferenças. Como assim? Perceber o que é da sua natureza e cumprir o seu papel. Mas saber que dentro das suas diferenças, você tem coisas similares. Por exemplo, todos nós somos humanos. Todos nós temos um ciclo de vida que tem um tamanho parecido. Todos nós entramos em núcleos familiares que têm uma cultura similar. Quer dizer, tem todo um contexto de igualdades e um contexto de diferença. O que eu tenho que fazer? Conviver com isso. E saber trabalhar bem com o que eu tenho, com isso. E toda vez que as diferenças começarem a gerar em mim um senso de diferença, ao invés de integração, eu dou um passo acima. Mas como assim? É o que eu disse, é como no futebol. Ah, o menino que sabe traçar melhor, ele vai para a zaga? Não vai, ele vai para o meio de campo, para frente. Então, cada jogador naquelas 11 posições tem um dom. Então, não dá para ser igual. É colocar cada um na sua diferença, jogando no mesmo time e não fazer das diferenças algo para nos tornar mais ou menos do que ninguém. Não somos, nós somos diferentes, mas não somos mais nem somos menos. Fomos criados no canto certo para interagirmos e fazermos um time. E um time só trabalha bem com colaboração. Só há colaboração quando há respeito. E só há respeito quando antes houve tolerância, ou quando, nas vezes em que a gente não entendeu o que é que o técnico está dizendo para a gente fazer, a gente não se rebelar contra o técnico, não brigar contra o juiz, não reclamar do tempo, mas a gente fazer o quê? Saber calar um pouco, deixar o jogo acontecer e jogar bola. Porque a bola do livre-arbítrio, da escolha, de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, está sempre conosco. E é isso que importa. O Evangelho segundo o Espiritismo são lições dos Espíritos, para que a gente tenha uma melhor conduta moral. Pronto, não importa de onde vem. Se é bom, dizia Paulo, vê tudo, mas retende o que é bom. Onde você for, se é uma coisa boa, pegue. Não era assim que dizia o seu Lunga? Disse que ele estava deitado e a mulher dele, ele dormindo, ela tacou o cotovelo assim, como chama aqui no Ceará, né, o vasinho dele assim, né, veio aqui embaixo das costelas. Ele acordou assustado e dizem que ele não era assim tão cortês. Ele olhou e disse: o que é, mulher? Ela disse: está me dando uma coisa. Pois receba. Aí se virou e foi dormir de novo. Com um pedaço a mulher de novo, o cotovelo. Trá! Aí ele: o que é? Está me dando uma coisa. Eu não já te disse que recebesse? Mas é uma coisa ruim, Lunga. Então devolve. Então, vê tudo, retende o que é bom. Para o que a gente não entende, não vamos dar vazão ao ódio, à reclamação. Vamos aceitar. Quem é o técnico? Quem é que está com a bola? Será que eu preciso toda hora estar brigando com meu pai? Estar brigando com a minha mãe? Será que se eu vivesse e deixasse viver não era mais interessante? Ah, mas eu sou assim porque meu pai sempre agiu assim comigo. Sim, daí eu quero saber o que é que você pode fazer hoje. Como o seu pai ou sua mãe foram com você, não está na sua governabilidade. Agora, como você vai ser com eles, está 100% na sua governabilidade. Ah, eu sou neurótico, eu sou destemperado, eu sou estourado porque minha mãe era assim. Sim. Tudo bem, já entendeu isso? Entendi. E agora? Ah, agora eu quero ser diferente. Então mude. Está te dando essa coisa. O que é a coisa?
é a percepção, é a consciência, é a compreensão. Muda, ama. Seja você a mudança que você quer ver no mundo, dizia o Gandhi. Muda, tolera. Tudo no mundo, como dizia o Cartola, as coisas estão no mundo, basta a gente querer pegar. Dá para aprender isso com jogo de futebol, dá para aprender isso sentado numa cadeira como essa. Dá para aprender com qualquer coisa. Desde que a gente esteja com o espírito, com os ouvidos, com a mente aberta para o conhecimento. Não importa quem está falando, dizia o Buda. Quando eu falar, não olha para mim, olha, se eu apontar para uma estrela, olha para a estrela. Ai, mas ele isso, ele aquilo, olha para a estrela. Vê tudo, retende o que é bom. Na época do problema que aconteceu com o João de Deus, falei em vários centros, as pessoas falaram assim, rapaz, mas é isso, é aquilo. Eu disse, meu amigo, qualquer um erra. E a lei da natureza diz o quê? Tudo que sobe, desce. Mas não convém a mim julgar, nem condenar ele, nem dizer que ele não é isso, nem aquilo. Ele é um ser humano. Ai, porque foi assim? Rapaz, não me importa, eu não posso fazer nada, eu só posso fazer o que eu posso. Uma das coisas que eu posso fazer por ele é orar por ele. Ai, mas você botou uma situação tão difícil, não é? Quantas autoridades espíritas disseram que ele nem espírita era. Ai, quer dizer que aqui só é de gente perfeita. Aqui a gente está dizendo é o quê? Faça a sua parte, seja melhor do que você mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém. Agora, se errar, o que vai acontecer? Passa um dia, 2, 3, 5, 10, mas o universo é um espelho. Você joga e ele devolve tudo que você mandou. Mas então quer dizer que ele está sendo punido? Eu não sei. Pode ser que ele tenha cometido o que estão dizendo, pode ser que isso seja coisa de outras vidas, mas a questão é que nada para Deus passa em branco, a gente só avança perfeito, seja dessa vida, seja de outras, mas injustiça não há. E é uma coisa que eu posso levar comigo. Mas eu não posso olhar para o jardim do outro e achar mais verde. Ou olhar para o meu e achar mais verde. Eu não posso ficar me comparando. O que eu posso fazer, de novo, é calar, tolerar, compreender, ajudar no que eu posso. Mais do que isso eu não posso. Renato, mas você tocou no ponto do João de Deus, é difícil, né? Isso, mas quantos pais que tem problema de dependência de amor e sexo? Que é uma doença. Depois leiam. Tem um Anônimos desse, chama-se DASA, dependente de amor e sexo. Anônimos. Você vai ver lá. Por quê? Porque tem pai que comete incesto. Ah, é duro. O Evangelho não está brincando, não. Ele está dizendo o quê? Que não é só imagem boa, não. É difícil. Mas que ainda que ele cometa incesto, você consegue fazer que ele deixe de ser seu pai? Não é para coisa fácil, não. É o que eu disse. Um espírita errar, ele deixa de ser espírita. Nunca.
Um pai errando, ele deixa de ser pai? Nunca. Uma mãe deixa? Nunca. Mas o que eu faço? É o que eu disse. Muito bom, né? Botar aqui só as cenas, né, que você quer ouvir. A cena difícil que acontece. É uma doença do espírito. E o que é que a gente pode fazer? Por isso que eu comecei a dizer, nós temos que acabar com a heresia da separatividade dentro de nós, que fica fazendo com que a gente queira ser mais do que os outros, se separando. A gente tem que olhar e tentar fazer com que o outro seja melhor. Fazendo como? Quando a gente se torna melhor. Porque quando a gente mostra pelo exemplo, sem querer dar exemplo para ninguém, mas sendo que é possível mudar, o outro entende que se ele pode, ele também pode. Se ele entende que tem um problema e que sozinho ele não pode resolver, ele pode procurar ajuda. Mas na hora que eu venho com a espada de fogo para cortar algo que é intransponível, os laços de família, eles são intransponíveis, não cortam. Renato, mais um incesto? Sim, mas deixa de ser pai? Deixa. Então, eu fui uma vez ao presídio, né? Não, manicômio judiciário, não, né? O hospital penitenciário, ali no Estênio Gomes, eu acho, não. Vi um cara que ele era um dos que tinha o melhor comportamento. Ali são pessoas que, de fato, surtaram, mas a sociedade não aceita, tá vendo? Ah, o cara pirou e matou os pais. A família não quer saber. E a condenação dele é infinita, porque ele é doente, a família não quer mais. E estava lá um caso que a diretora do presídio veio falar, eu dizendo, ele limpando as celas, ele tudo direitinho, conversando normal. Aí eu perguntei a ela por que ele ainda estava lá. Porque ele parecia muito bem e tal, já estava há quanto tempo? Ela disse, já está há 40 anos, eu acho. Vixe, a pena máxima é 30 anos, pois é, mas ele disse que era um bom pai, vivia bem, e um dia ele surtou, ele viu coisas, e estava dormindo com a esposa e matou a mulher. Ele acordou, surtou e matou. Saiu, sentou na porta de casa quando viu o que ele tinha feito, ficou lá sentado. Foi julgado, não foi condenado porque era incapaz e foi internado lá há 40 anos. E ela disse que ele era uma pessoa tão boa, mas teve esse problema. E ela tentou várias vezes entrar em contato com a família. Ela descobriu onde que era a família, descobriu no interior. Quando ela ligou, que se identificou, ela disse que o filho disse, este homem morreu. Disse, não, meu filho, ele não morreu não, ele está vivo aqui dentro do hospital penitenciário. Olha, para a nossa família, esse homem morreu. Ele é seu pai? Não, ele morreu. Aí ela foi tentar ligar para outra, aí disse que uma pessoa disse para ela, se a senhora continuar, eu sei quem a senhora é. Aí ela foi ameaçada, ela disse, a gente vai dar um jeito nele e um jeito na senhora. Não ligue mais para cá.
Mas meu filho, ele está bem, desde que ele está aqui, nunca teve um surto, ele medicado, tudo direitinho, beleza, trabalha, faz tudo, é a melhor pessoa aqui dentro. Não quero saber. Morreu. É assim. A vida, ela traz situações. É como várias outras casas em que o filho era um bom filho, aí cometeu um deslize grande. Aí tem um costume aqui, muito da cultura cearense, de falar isso em meio de rua. Meu filho. Não adianta. E a sansara, que os hindus chamam, a roda, o ciclo de vida, desenvolvimento, morte, renascimento, a reencarnação, vai trazer você para ele, até vocês transformarem todo o ódio em amor. Não adianta. E assim são as relações mais tênues que nós temos. Quem aqui, por exemplo, por mais que não seja o briguento da família, e tem gente que às vezes é tido como se fosse que eles chamavam ovelha A, B ou C, mas que queria ter uma relação altamente amorosa dentro de casa e que não tem. Quem? Ninguém. Todo mundo se dá 100% bem com toda a família? Tem. Aquele irmão, como dizia o Henry Ford, um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo pode ser um irmão. Aquele irmão que você queria ter uma amizade e que não tem. Às vezes não é intrigado, mas é frio. E o que pode fazer? Ignorar? Nunca. Cortar o laço? Nunca. E o que eu faço? Compreenda. Mas primeiro, tolere. Viva e deixe viver. Se ele não consegue se abrir, ou você não consegue se abrir para ele, ore. Medite, tolere. Não precisa estar batendo na porta, ligando todo dia, não. Mas é se mostrando o quê? Disponível. Sem mágoa. A história que a gente contou semana passada da florzinha do Pequeno Príncipe, né? Pois tudo bem, vai, seja feliz, eu vou aqui e vou ser feliz. Mas na hora que você quiser voltar, eu estou onde? Aqui. Mas a gente já fala com ar, sabe, de revolta, né? Ai, porque esse... não. Tá vendo? Quem é no pouco, justo no pouco, vai ser justo no muito. Então o que eu quero, o que eu posso fazer se ele matou minha mãe, se ele é incestuoso, se ele é um bêbado, se ele é um drogado, se ele é pobre? Meu filho, o que pode fazer? Não pode é deixar de ser filho, pode? Ou não pode é deixar de ser pai? Então, aí de novo, concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Meu Deus, me dá coragem para modificar as coisas que eu posso. E meu Deus, me dá sabedoria para que eu perceba a diferença entre o que eu não posso modificar e o que eu posso. Mas eu tenho compreensão, não posso cortar laço de família. Se eu não consigo amar, se eu não tenho abertura, eu tenho que entender que a gente foi feito para ter os melhores laços de ternura possíveis. Se não está acontecendo, é bom ver qual é a sua parte, qual é a minha parte. E às vezes, começar por não brigar, por tolerar, por não ser o elo da discórdia e principalmente, no dia que ele vier, ou ela vier, está de peito, coração e mente
aberta, receptiva. Esteja no seu lugar, mas aberto. Não passar na cara. Não guardar mágoa. Não olhar para trás. Não olhar para trás. Que seja o passado, passado. Ah, você é meu irmão. Ah, você é meu pai. Ah, você é minha mãe. Ah, mas e aí? O Evangelho está repleto de coisas. Se aprofundar, tem até o perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, tem que continuar sendo besta, de novo, medite e veja o que é que seu coração lhe diz. O que a gente está pedindo é, faça a escada. O caminho de 1000 passos começa pelo primeiro. Comece por tolerar. Comece por não brigar. Comece por perdoar. Comece por deixar que o passado seja passado. Comece por viver e deixar viver. Não pensar mal, não falar dele, não falar dela. Nem externa, nem internamente. E pronto. Nada passa em branco para Deus. E acredito que com esse processo novo, um novo modo de agir, a gente vai conseguir ser melhor do que a gente é. A gente vai conseguir ver beleza, alegria, paz e felicidade nas nossas vidas. Mas não tem como transferir essa parte para Deus. Não tem, essa parte é nossa. Ser mais calmo, ser mais calma, ser mais tranquilo, ser mais amoroso, respeitoso, deixar de pensar mal dos outros, deixar de querer ser diferente no sentido de não se integrar. Agora teve uma discussão aí numa eleição dos Estados Unidos, e eu vi várias pessoas de ontem para hoje falando assim, mas realmente esse negócio de estrangeiro, porque o outro lá não queria estrangeiro, eu também não gosto de estrangeiro. Mas quando você precisa e quando você viaja, você quer ser bem tratado, né? São poucas coisas. Pela lógica é essa, não tem religião, não tem país, não tem partido, existimos nós. Por mais difícil que seja alimentar mais uma boca, é muito bom estar com a geladeira cheia e o outro precisando e não querer, né? Mas se fosse o contrário, se você tiver de sair da sua terra, se seu filho tiver de sair da sua terra, sua filha, então acho que certos discursos a gente tem que vencer, porque tem que vencer antes da boca o pensamento, que era o que o Buda dizia, reto pensar para reto agir. Reto pensar, reto falar, reto agir. Isso a gente tem que excluir. Qualquer ideia de separatividade, qualquer. A gente tem que fazer um esforço. Então, que nós possamos pensar a cada dia quem somos nós para Deus, qual é o nosso papel na criação, para que a gente possa ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, para que a gente possa jogar melhor a nossa posição, trabalhar melhor, sempre. E para tudo, que Deus conceda a serenidade para que nós possamos aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem
para modificar as coisas que nós podemos e sabedoria para percebermos a diferença. Que seja o passado passado, que nós vivamos e deixemos os outros viverem, que nós possamos ver tudo e retermos o que é bom, que nós possamos trabalhar o perdão, enxergar amor, paz e felicidade, para que a prosperidade realmente se estabeleça nas nossas vidas. Uma semana de muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para